Oi, oi. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? A gente está começando aqui a nossa live. Deixa eu chamar a Alana para a gente já conversar um pouquinho. Oi, Ana. Oi, Alana. Oi, oi, Nath. Tudo bem? Tudo bom? Oi, oi, pessoal. Que dia, hein? Que dia! É verdade. A Promete, gente já promete. começou, já começamos com uma bomba estourando aí hoje, né? Que é a saída do ministro Sérgio Moro do governo. E, enfim, no meio dessa cobertura que já não é fácil, né, Alana? A gente ainda tem toda essa questão da crise política, enfim. E o que vocês estão sentindo aí das redes sociais nesse momento? Então, gente, nossa, eu acho que é um pouco isso que a Nath falou, né? A gente tá no meio de uma crise e é crise atrás de crise. Então, o tema da nossa live hoje, eu acho que é muito propício, né? A gente vai discutir o papel do jornalismo, né? Como especialista em jornalismo de saúde, mas no meio dessa crise toda tem uma crise política que o jornalismo de política também entra aí, né? As redes estão, É, tá todo mundo acompanhando, as redes estão, né, alvoroçadas, né, com a saída do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro muito popular, né, uma figura até mais popular que o presidente, algumas pesquisas apontam, né, ao mesmo tempo o presidente tem uma estrutura de rede social, né, também muito forte. Então acho que as redes elas estão exatamente mostrando esse tensionamento. E no meio disso é o que a gente está falando, no meio disso a gente tem uma pandemia, né, para resolver, né? O vírus não é. dá trégua para a política, né, gente? Não, alguém perguntou aqui se a gente já está preparado para as fake news em torno do Moro, né? Porque a gente está vivendo esse momento aí de muita desinformação e é óbvio que a gente já tá nos nossos monitoramentos, né? A gente já está vendo que está aparecendo bastante informação, tem muita desinformação já relacionada ao agora ex-ministro Sérgio Moro, né? Então a gente já está atento para isso. Logo, logo, a Thalita está dizendo que vai ter muito trabalho para vocês, e vai mesmo. A gente já está consciente de que hoje é um dia de muito trabalho, né? Não que os outros não sejam, mas hoje em especial. Bom, a gente está Exatamente. na nossa segunda live, né, Alana? A gente fez uma live, uma primeira live que foi muito legal, a gente recebeu muitos retornos, tinha bastante gente acompanhando. E a gente está fazendo essa segunda live, queremos deixar aí cada vez mais frequente essa interação, porque é super bom também ouvir vocês que estão aí nos acompanhando. E hoje a gente vai receber uma convidada, né, Alana? A gente fez um esquema de guerra aqui, vamos... A Alana sai, entra a nossa convidada, depois a Alana volta. Conta pra gente um pouquinho quem é ela. Olha, gente, inclusive, se vocês tiverem aí dicas e sugestões, como é que a gente monta uma live com mais pessoas, a gente tá aceitando, a gente aceita todas as dicas, né, Nath? Olha, Exatamente. é uma convidada super especial. Eu conheço a Natália, é uma jornalista, a Natália Cuminali, conheço a Natália, né, foi minha colega de redação na Veja, cobre saúde há bastante tempo, mais de 10 anos, uma profissional sensacional, extremamente competente, conhece esse universo da saúde muito bem. É um jornalismo muito especializado, né, Nath? Quando a gente... o jornalismo de saúde ele tem algumas especificidades, você precisa entender não só, né, fazer leituras científicas, você precisa conhecer muita fonte, como todas as outras áreas, mas eu acho que o jornalismo de saúde ele tem algumas particularidades e eu acho que a Nath pode trazer bastante informação para a gente, ela que está acompanhando bem de perto. Fora disso, Nath também tem a Natália Cuminali, temos duas Naths aqui. Vai Tem ficar um meio confusa currículo. essa live hoje com duas Exatamente. Natálias. Tem um currículo acadêmico sensacional, extremamente estudiosa, estudou fora do Brasil, né? Estudou várias coisas, né? Não só o jornalismo especializado em saúde, mas também gestão, liderança. E ela está com um projeto muito bacana, que é essa cobertura do jornalismo de saúde nas redes sociais. Eu acho que isso é um trabalho super legal, tem algumas pesquisas, até trouxe aqui alguns dados para dividir com vocês. Saiu uma pesquisa recente do Instituto, né, da Reuters. Eles fizeram uma pesquisa em 6 países para entender onde estão vindo as principais informações, onde as pessoas estão buscando informações. E uma das coisas, né, que mais chama a atenção primeiro, né, top, onde as pessoas estão mais se informando,
é o online. São as redes sociais, é o noticiário online. A TV também aparece muito bem posicionada, mas assim, é o universo online. Então, acho que ter alguém que está navegando pelas redes sociais com esse perfil de jornalismo, o jornalismo especializado, fazendo uma cobertura, principalmente agora em tempos de pandemia, é muito legal. Então, acho que vai ser muito interessante ouvir a Nath Cuminali sobre a experiência dela com, né, tanto nas relações tradicionais, mas agora também navegando por essas novas mídias, né? Vai ser sim, com certeza. Acho que ela vai trazer bastante, vai agregar bastante ao nosso debate, né? As coisas que a gente tem conversado. Não tem sido uma cobertura fácil, né, Alana? O Redes não tem uma produção de conteúdo assim tão frequente como a Lupa, né? Mas eu imagino que vocês também devam estar malucos com todas as questões que surgem, porque, né, as redes sociais estão super em voga, assim, as pessoas, como tu falou, estão sempre se informando por aí, né? E tem sido uma cobertura bem desgastante para todo mundo. Até porque o tema não é fácil, né? A gente sabe que é muito específico e que, assim, a gente tem que confiar em algumas coisas, em algumas pessoas, e aí nem sempre a gente sabe muito bem para onde ir, né? Exatamente. Eu acho que seria até legal aí, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, contarem um pouco para a gente, dividirem. Onde é que vocês estão buscando informação? Essa mesma pesquisa mostra o papel dos cientistas, né? Como eles estão no top ranking das pessoas, né, mais confiáveis. Os cientistas, os especialistas em saúde, os agentes públicos que trabalham, né, então, no Ministério da Saúde, pegando aí uma referência, como se fosse no Ministério da Saúde, na OMS, nos Estados Unidos, no CDC, né? Então, nessas instituições. Então, eu queria saber um pouco aí de vocês. Compartilhem com a gente onde vocês estão buscando informações, em quem vocês confiam. Se aumentou, por exemplo, uma coisa que eu acho que é legal a gente discutir com a Natália Cuminali é isso. Aumentou essa demanda por esse conteúdo mais específico a partir de algumas figuras, né, nas redes sociais, dos influenciadores. E aí aproveito para falar um pouquinho, né, do Redes Cordiais, que é um projeto de educação midiática voltado para influenciadores. Eu tenho visto muitos influenciadores que não cobriam, né, não acompanhavam, não era tema. A saúde não era tema, né, das suas próprias redes, e aí, de repente, com essa pandemia toda, eles estão tendo que reverter o seu conteúdo. E aí a gente tem novas fontes de informação na rede social. Então, acho que é legal a gente entender um pouco como é que o jornalismo especializado navega por essa pandemia também, né? Com certeza. Bom, vamos ver. A Nath já está com a gente aqui. Tá aqui ela, já mandou um coraçãozinho, fofa. Alana, vou te derrubar. E vou chamar já. a Nath. E aí, depois eu te chamo. A Alana vai ficar com a gente aqui na live, vai ficar nos acompanhando e também vai ficar me munindo aí das dúvidas que vocês tiverem. Mandem perguntas, mandem as considerações de vocês, que a gente está batendo papo aqui pelo WhatsApp, e a gente vai passando também para a Nath quais são as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então a gente se vê logo, logo. Beijo, Volto Lana. já, gente. Beijo. Bom, Nath, vou te chamar, vamos lá. Opa. Aí! Cheguei! Oi! Tudo bom? Tudo bem, e tu? Tudo bem também. Eu tô bem posicionada aqui, deixa eu me arrumar. Tá ótimo. Guri, eu me lembrei de uma coisa, que nós estivemos juntas no último dia antes do fim do mundo. Foi exatamente isso, a gente estava em Brasília, eu falei pra Alana, Alana, eu já conheci ela, a gente estava numa situação meio constrangedora, porque a gente não podia se abraçar, se beijar, ficou uma coisa assim de se cumprimentar meio distante, você lembra? Lembro, e aí era um evento do Conselho Federal de Medicina, né? Que a gente foi um evento para assessores e para a equipe do CFM. E aí eu falei um pouco sobre desinformação na área da saúde, e a Nath também sobre o trabalho dela. E aí, no fim, a gente acabou não estabelecendo assim tanta conexão, porque, né, já era um momento estranho. E aí, eu não sei tu, mas aquela foi a última vez que eu saí de casa. Assim, eu cheguei no Rio de Janeiro.
e nunca mais saí de casa, estou em casa desde então. Aquilo era 13 de março, né? Exatamente, Então, exatamente. Eu saí só para ir ao mercado, né? Vamos deixar bem claro que a gente sai para fazer essas coisas básicas, mas é isso, assim, também não saí mais de casa desde aquele dia. Eu me lembro muito de estar no aeroporto, já estava vazio, tinha uma situação assim, um pouco de medo, né? E aí depois tudo se transformou. Sim, e as pessoas bastante gente com máscara. Me lembro que o meu voo, era o último voo de sexta-feira à noite para o Rio e estava vazio, o que é super atípico, porque Brasília, Rio, quase sempre lotado. E eu fiquei ainda pensando assim, nossa, a gente realmente está entrando num outro patamar, né, do momento, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E até agora a gente não sabe, né, Nath? Não, e a gente não dá para esperar, não dava para saber o que ia acontecer de fato, né? Mesmo quando a gente sabia acompanhando o que estava acontecendo nos outros países, ter certeza do que vai acontecer no Brasil, quem diz que tem certeza, na verdade, está chutando, porque não dá para ter certeza de nada agora, né? Exatamente. Bom, eu queria começar te chamando aí para uma pergunta mais relacionada a esse momento de hoje, né? A gente está vivendo uma crise política no meio de uma crise de saúde, né? Dá para a gente, durante a cobertura de saúde, ignorar as questões políticas? Como é que a gente separa isso? É uma ótima pergunta. Existe uma demanda muito grande do público, das pessoas, elas querem que você fale sobre tudo. Então, você tem que falar sobre saúde, tem que falar sobre política. Ainda é muito cedo para a gente falar do impacto da queda, né, da saída do Sérgio Moro na pandemia, na Covid especificamente, mas eu posso falar com mais propriedade em relação à troca de ministro. Toda a história do Mandetta, né, o Mandetta ele conseguiu esse apoio popular ao longo de todas as estratégias que ele foi criando para combater a Covid-19, e daí houve toda essa questão com o presidente Jair Bolsonaro, eles não se batiam e no fim ele foi demitido. Quando chegou agora o Nelson Teich, tem muita gente já disposta a odiar ele. Uhum. E aí eu interajo muito com a audiência, então eu recebo muita pergunta assim, mas e aí, a gente pode confiar nesse ministro? Mas e aí, ele não é ruim? Mas e aí, não sei o quê. E eu, assim, conheço muito bem o currículo do Nelson Teich, conversei com pessoas, então eu faço apurações em off para conversar com pessoas que conhecem também Nelson Teich para saber se ele é uma pessoa apegada à evidência científica, se vai seguir ou não. E a minha resposta é sempre essa: a gente não pode julgar a pessoa antes que ela tenha as ações específicas dela. Então, assim, uma coisa que o Nelson Teich fez foi não fazer mais as coletivas diárias que o Mandetta fazia. Isso eu acho que é um ponto de crítica, porque a gente precisa dessa informação diária para que a gente saiba quais são as ações que o Ministério está adotando, até do ponto de vista de orientação, né? Foi o Ministério da Saúde que ensinou para a gente que a gente tinha que se proteger na hora de espirrar, que tinha que usar máscara, que agora, enfim, todas as ações vêm do Ministério da Saúde. Então, quando eles desaparecem, parece o quê? Que está acontecendo o quê? A gente não tem tanta certeza. Então, assim, eu tento não misturar muito a política com a evidência científica. Ao mesmo tempo, precisa desse olhar atento para entender se, de fato, o Nelson Teich vai agir de acordo com a evidência, né? Porque ele é ministro de uma pasta técnica, então a gente espera que ele tenha ações técnicas, ou se ele, de fato, vai agir com uma agenda política. Enquanto a gente não vê, enquanto ele não se posicionar de fato, a gente não vê qual é o plano que ele tem pela frente, é difícil dar qualquer opinião sobre isso. Então, eu divido, eu não ignoro, né, a crise política no meio disso tudo, até porque a gente teve o presidente Jair Bolsonaro chamando a Covid-19 de gripezinha. Gripezinha, e não dá. E não dá para a gente não falar disso, porque o presidente, ele fala com a população. Então, a gente está aqui explicando que é uma coisa que, sim, tem uma grave consequência, e daí o presidente diz que é uma gripezinha. Então, não dá para separar muito bem, ao mesmo tempo, não dá para politizar também e virar muito opinativo. Tu acha que a gente está vivendo um momento de menos transparência do Ministério da Saúde? Eu acho que é um pouco cedo para eu dizer isso com certeza. Ainda é cedo para dizer, seria a etiqueta da lupa. É isso, ainda é cedo para dizer. Assim, em saúde, a gente sempre faz isso, assim, porque como agora a gente está vivendo uma epidemia com evidência científica ao vivo. E isso é muito novo. É novo para a cobertura, é novo para os médicos, é novo para a política, é novo para todo mundo. Então,
é muito difícil você ter posições certeiras sobre as coisas. Eu fiz um post criticando um pouco o fato do ministro Nelson Tait não ter aparecido, então ele foi contratado, né? Ele, na verdade, foi empossado e ficou um tempo sem aparecer, e daí eu fiz uma apuração pelo resto do mundo. Como é que os governos se comunicam com as suas populações? Então eu perguntei para pessoas que moram na Itália, que moram na França, que moram no Reino Unido, nos Estados Unidos, e aí, como é que é? E aí fui contra-checando, né, nas outras fontes para ver quem falava, como falava. E, bom, só no Brasil ninguém está falando todos os dias. Então, aparentemente, dá uma impressão de falta de transparência. Por outro lado, ele acabou de chegar. Então, ele pode argumentar que ele está se inteirando do negócio, ele não pode dar cara para bater numa coletiva de imprensa para falar tudo errado e ameaçar a população. Tem também esse outro lado. Então, Claro. assim, ele disse que a partir da semana que vem ele vai divulgar de novo a política de coletiva de imprensa, de comunicar a população. Então, assim, a partir da semana que vem eu posso dizer se falta ou não transparência. Eu acho que a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Passa um gatinho? Sim, meus gatos, eles estão malucos hoje. Desculpa, pessoal. É assim que é o Nath, melhor, é o ao vivo. Sempre isso. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma consideração ainda sobre o Nelson Tait, que a gente também tem que levar em consideração que ele não é um político, né? E que o Mandetta já era um político. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência mesmo, né? Até ele inteirar o discurso, até chegar bem nessa outra vida que é, porque não, uma coisa é a experiência que ele tem, ele é um cara que não vem do sistema público também, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência com isso. Sim, a capacidade de oratória dele é completamente outra. Ele, assim, quem está acostumado a lidar com o cientista, eles falam de um jeito muito duro. Olha o gatinho. Eles falam de um jeito muito duro e às vezes parece que eles são frios demais. E eu recebo muito esse retorno da audiência, sabe? Nossa, que horror, que duro, que não sei o quê. Mas calma, né? Vamos ver o que vai vir daí. Ele não é político, Mandetta, ele tem uma vida política, então a forma como ele fala, o jeito que ele é claro, ele aproximou a população, ele criou já uma empatia. E daí chega um novo cara que é cientista, que já não está aparecendo, e quando aparece fala tudo meio duro, enfim, tem que ter essa ponderação também. Nath, o que tu observa dentro da tua experiência assim, de reportagem de saúde? Quais são as principais diferenças que a gente tem do que tu viveu antes, das experiências que tu tem, para esse momento, assim, para essa cobertura específica de coronavírus e Covid-19? Eu acho que é a velocidade de informação, assim. Eu já cobri outras epidemias quando eu estava na Veja, eu já cobri Ebola, Zika, quando teve Zika, chikungunya, febre amarela, que também teve um caos ali. Então, assim, eu já cobri essas, eu lembro de H1N1 também, que também teve um pânico, mas dessa vez, assim, a minha impressão, primeiro que é mais grave, né? Parece que atingiu o globo de um jeito que ninguém esperava. Então, tem esse detalhe também. Ninguém imaginava que ia vir para o Brasil como veio. E a velocidade de informação. Hoje a gente está muito mais conectado do que quando tinha H1N1. Todo mundo tem o celular, a informação chega no celular, chega no WhatsApp e ela é conectada em todas as esferas. Então, assim, desde o público geral até a comunidade científica. Então, o que é produzido lá na China é publicado e já é evidência científica que está na literatura. Então, do ponto de vista jornalístico, é muito, muito mais informação para você conseguir absorver e acompanhar. E tu mencionou H1N1, que a gente tinha menos redes sociais naquele momento, né? E muitas pessoas também fazem essa relação assim de que aquela pandemia foi mais grave do que essa, ficam fazendo essas comparações assim com relação ao número de mortes. Como é que tu enxerga isso olhando pelo olhar jornalístico especializado em saúde? Como é que a gente deve tratar essas comparações? Elas são adequadas, elas não são? Que tipo de cuidados a gente deve ter nessas horas? Eu acho que o jornalismo de saúde é diferente dos outros tipos, né, das outras editorias, porque em saúde eu acho que não adianta só a gente reportar. Não adianta só falar, o cientista disse isso, isso e isso, o outro cientista disse isso e o médico disse esse outro isso. A gente tem que explicar.
enquanto a gente não explicar o que acontece de fato, não adianta, porque as pessoas não vão absorver. Quando ela vê ali o número bruto e ela tenta comparar um dado com outro, realmente dá a impressão de que aquilo ali não faz sentido, que a gente está fazendo uma tempestade no copo d'água. Só que quando você explica que chegou um vírus no país e que o país não tem uma infraestrutura para aguentar todos esses doentes e que todo mundo pode ficar doente ao mesmo tempo e que isso vai sim gerar uma sobrecarga no sistema, e se houver essa sobrecarga, todas as outras doenças que existem também vão ser afetadas. Enfim, eu acho que você coloca as coisas em perspectiva. Então, eu não acho que em saúde a gente pode só informar, só dizer, não é um jornalismo declaratório. É um jornalismo que a gente precisa, de fato, explicar o que está acontecendo. E quando a gente explica, as pessoas entendem. E eu acho que aí sim a informação é absorvida. E essas comparações, porque, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil uma curva e tem muita gente falando que, na verdade, o número de casos seria 9 vezes maior e também aplicando a taxa de mortalidade, de letalidade em cima desse número também seria muito maior o número de mortes, enfim. E se faz muitas comparações, por exemplo, com a Coreia do Sul e tal, que é um país que tem números completamente diferentes dos nossos, né? Como que tu vê esse tipo de coisa? Isso é adequado? É difícil te dizer, Nath, porque assim, o próprio ministro da Saúde, na única coletiva que ele deu essa semana, ele criticou o modelo do Imperial College, que foi o modelo que fez, você deve ter visto, de falar que a gente poderia ter 1 milhão de mortes, sim, que fez sim. o Átila Yamarino explodir, enfim. Então, acabou virando uma coisa muito de torcida. As pessoas que defendem um modelo matemático, as pessoas que defendem outro modelo matemático, e daí cada um embasa a sua filosofia, a sua teoria, a partir de um modelo. Agora, quem tem razão, a gente não tem essa resposta. Assim, de fato, o que a gente tem, a gente está aprendendo ao vivo, que é aquilo que eu falei. Dá para comparar com outros países? Dá para comparar com o que aconteceu na China? Dizem que a China não teve dados tão transparentes. Daí a gente vê a Itália, a gente vê que a população da Itália é mais velha, que eles moram diferente. Daí a gente vê a Coreia, que teve outro tipo de testagem. Aí a gente vê a Dinamarca. Então, assim, são outros países com outras realidades e outras populações. Mesmo que a gente queira comparar exatamente, é difícil. A gente vai ter que criar a nossa política aqui. Então, e isso está se impondo. Assim. O Mandetta falava isso, e eu acho que, no fundo, ele tem razão nesse aspecto de que o vírus se impõe. Não adianta a gente fingir que ele não existe, porque uma hora ele começa a mostrar. A gente está vendo isso em Manaus, por exemplo. Sim, ele não pede licença, né? Não marca encontro. Não. Alguém falou uma coisa dessas e me ficou na minha cabeça, assim, né? O vírus não marca encontro. Uma hora ele vai chegar e aí a gente vai ter que tomar as devidas precauções e medidas necessárias, né? Nesse meio tempo aí, que a gente está no meio da pandemia, tu tem feito um trabalho bem consistente no Instagram. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Quanto aumentou a tua base de seguidores, assim? Tu tem mais gente interagindo? Como é que tu tem visto a resposta da audiência ao trabalho que tu tem sendo feito? Olha, aumentou muito. É que eu sou uma pessoa péssima em números, então eu não vou te dar uma porcentagem, assim, porque eu não calculei. Mas, assim, Sim. Aumentou bastante. Mais do que dobrou o meu número de seguidores. As pessoas, elas me indicam de forma espontânea, o que me deixa muito contente, assim, Tem muita gente que me diz que resolve acompanhar as notícias comigo, então, em vez de ficar vendo o noticiário o dia inteiro, e as pessoas estavam relatando assim, muita ansiedade de ver o que estava acontecendo, caixões e mortos e tal. Tem muita gente que entra no meu Instagram para ver o que tem de novidade. E claro que eu não sou um jornal diário, né? Eu tenho ali a minha limitação de uma pessoa produzindo conteúdo. Então, eu vi, sim, a base de seguidores aumentar. Eu interajo muito com a audiência, porque, na verdade, são eles que trazem para mim quais assuntos são importantes. Não é top-down, não sou eu necessariamente que digo, isso aqui é legal. Claro que tem coisas que eu trago para as pessoas, mas às vezes vem essa demanda assim, o que você acha disso? Mas e isso? Mas eu não entendi por causa disso. Como vai ser dessa forma? Então, eu vi, sim, esse aumento, mas é porque existe essa busca de informação. E, na verdade, uma tradução. Ontem, eu não sei se você viu, o Conselho Federal de Medicina autorizou a prescrição da cloroquina e hidroxicloroquina. Da cloroquina,
E daí eu gravei um vídeo, primeiro explicando a notícia, mas depois fazendo uma análise. E aí, quando eu fiz a análise, eu recebi uns feedbacks, assim, eu recebi uns feedbacks por inbox. Agora eu entendi, eu não tinha entendido isso direito. Então, às vezes, lendo só no jornal de, o conselho autorizou em 3 situações, essa, não fica muito claro qual que é o debate no cenário inteiro, sabe? Então, o que eu tenho feito nas redes sociais é isso, assim, é tentar aprofundar um pouco mais a discussão num tema muito específico. Mas eu vi que o jornal em si teve um registro de audiência, né? A Folha de São Paulo diz que cresceu mais de 60%. Enfim, eles abriram as assinaturas, então eles estão disponibilizando conteúdo gratuito. Eu acho que a audiência melhorou para muita gente. A Lupa teve... Você tem algum registro, Nath? Sim, a gente teve em março. A gente vem produzindo conteúdo desde janeiro, né? Mas no feriado ali em fevereiro a gente parou e tal. E em março a gente teve a 3ª maior audiência da história do site, assim, só perdendo ali para outubro de 2018, que era eleição, setembro, outubro ali a gente também tinha bastante audiência. Então, realmente as pessoas estão procurando mais, a gente também está produzindo muito mais conteúdo. Tu falou, né, que não é um jornal diário, uma pessoa sozinha produzindo, e a gente também tem uma equipe super reduzida, mas a gente tem feito assim uma coisa que era, sei lá, uma média de 1 a 2 checagens por dia, né, que a gente publicava. Hoje a gente publica 6, a gente tem produtos especiais, a gente fez outras coisas, porque realmente essa demanda, ela existe, né, as pessoas estão muito atentas, e eu acho que a gente colocou nesse momento muito a desinformação também em pauta, né, tipo, desde o começo da pandemia, esse é um assunto constante, né? A gente fala de todas as formas de prevenção, a gente fala do vírus, a gente fala do comportamento, enfim, mas sempre com esse alerta de que as pessoas não devem compartilhar desinformação, de que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E aí, claro, isso, né, puxando a brasa para o meu assado, como se diz, para a gente é super importante, porque coloca a Lupa e outras iniciativas de checagem muito também no centro da discussão, né? E tu mencionou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão do jornal, da grande imprensa versus as redes sociais, que apesar da gente estar num momento que os jornais têm aí um desempenho melhor, né? E que eles todos derrubaram paywall, todos estão com os seus sites abertos, enfim, né? Não precisa de assinatura para ler as notícias de coronavírus, mas parece que às vezes o jornal não alcança o detalhe suficiente para chegar na população mesmo, né? Para chegar aí a esclarecer as informações. Tu tem alguma teoria? O que tu atribui isso? Por que esses papéis são diferentes? Olha, boa pergunta. Vamos desenvolver uma teoria aqui. Não, é brincadeira. Eu acho assim, eu acho que no fim das contas, o jornal, o impresso, ou mesmo a televisão, eles têm, primeiro, um espaço limitado, né? Então, se você lê o jornal impresso ou mesmo a internet, que não tem tanto espaço, mas a televisão também tem um espaço limitado. Então, isso limita também o quanto de aprofundamento você pode dar. Tem também muito essa questão de que a gente formado em jornalismo sabe a importância da isenção e da imparcialidade. Só que eu acredito que em saúde, como aquilo que eu falei, eu acho que precisa um pouco mais de explicação e de aprofundamento. Uhum. Então, não dá só para você colocar o infectologista para falar, segundo o doutor X, Y, Z, é isso, isso e isso. Alguém precisa colocar outra frase no final. Isso quer dizer que isso, isso e isso. Isso não é feito. Eu acho que o jornal, nem na TV, nem impresso, nem no rádio, explica direito. E daí eu não acho que ele chega de verdade nas pessoas. Eu sempre tive... Eu quis sair da Veja justamente porque eu enxergava a importância de investir em informação para a rede social. Eu achava que a gente tinha que habitar esses ambientes com as pessoas. A gente tem que disputar um pouco a tela com o look do dia, com a maquiagem. Eu acho que a gente está no Instagram, eu gosto também de ver look do dia, de ver maquiagem, mas também é legal ver um pouco de informação, de ver saúde, de entender o que está acontecendo, porque no fim a gente tem visto, né? Apesar de ter esse registro de crescimento de audiência nos jornais, a gente tem visto uma grande migração das pessoas se informando por redes sociais, como a Alana comentou no início. Então,
Então, e eu acho que os jornais, eu chamo jornais de tudo, tá? Tanto a Sim, TV sim, quanto o sim. jornal. É a mídia Os, de referência, a, né? a mídia de referência não abriga, não habita, na verdade, essas redes de direito. Você vê, por exemplo, um perfil, sei lá, como a Folha de São Paulo ou como a Globo, é uma coisa ali, é uma fotinho, não sei quem aconteceu isso. E não tem uma explicação, então você não engaja, você está engajando com quem está no site. Quem está indo no site para ver, só que quem está indo no site para ver nem sempre entende o que aquilo quer dizer. Então, as pessoas elas buscam alguém que ajude elas a entender o que elas precisam entender. Uhum. Essa é um pouco Quais a são minha as... teoria, não sei o que você acha. Não, eu acho que é um pouco por aí, sim. A gente se acostumou. Acho que tem uma questão do papel do jornalismo nos últimos tempos e da questão financeira. A gente sempre fala isso, né? Que ficou muito difícil o jornalismo, né? Nos últimos tempos, em jornais, na mídia de referência, em jornais grandes, porque realmente se tinha um modelo de publicidade que se esgotou e aí as coisas, né, começaram a meio que degringolar, assim, não tinha dinheiro para fazer as coisas. Ontem uma amiga minha postou no Stories assim, tem um jornalista fazendo o trabalho de 8 e ganhando por meio, porque é realmente o que a gente tem. Então, assim, tá difícil mesmo, né? Então, cada vez mais, quando as pessoas têm uma certa aversão ao jornalismo, e o jornalismo se colocou muito nesse papel também, né? De fazer a coisa muito declaratória, de fazer o que dá, e aí isso muitas vezes prejudica a comunicação, porque tu não estabelece uma empatia, tu não estabelece uma conexão com a pessoa que está lendo ou que está te ouvindo, enfim, né? E aí cada vez mais o que a gente vê é essa mídia nichada, né, que está buscando outras alternativas e que eu acho que essa pandemia escancarou muito isso, assim, porque a gente tem muitas caixinhas, né, e as pessoas estão procurando essas caixinhas. Elas não estão simplesmente, sei lá, procurando tudo num jornal, procurando tudo numa mídia de referência. Elas estão procurando o que é mais especializado, porque me parece que elas estão mais convencidas de que onde está mais especializado, elas vão entender melhor as coisas, né? Não sei se tu percebe isso na tua audiência também. Não, com certeza. A minha audiência é super pequena, né? Não se compara com a audiência de outros veículos e tal. Mas, assim, eu produzo o conteúdo lá justamente para isso, porque eu realmente acredito que essa é a informação que as pessoas querem entender e elas querem se aprofundar. E, às vezes, quando a gente está num veículo mais tradicional, né, de mídia tradicional, você não tem tanto espaço para fazer as pautas que você acha que são de interesse da população. Às vezes você faz uma coisa que, infelizmente, é verdade, mas que pode dar mais audiência, ou que pode dar. Você não tem, às vezes, o tempo também de se aprofundar naquilo, então você fala, bom, eu vou falar sobre agora a nova moda, não a moda, mas assim, é uma linha de pesquisa sobre nicotina com Covid-19. Teve um monte de gente que deu isso de forma irresponsável. E daí teve gente dizendo, então será que é bom? Fumar faz bem para Covid-19, sendo que fumar te coloca num grupo de risco. Então, assim, se você não aprofunda, só que você não vai dar essa notícia quando você está num grande veículo, sendo que está todo mundo dando. Então, eu acho que tem isso também, assim, além de também o que você mencionou, das redações terem encolhido muito, de ter perdido muito dinheiro. Geralmente os primeiros demitidos eram os jornalistas mais especializados, porque, enfim, não se enxergava essa importância de ter alguém ali voltado para a comunicação científica. Então, tem vários gargalos, né? Sim, muitos. Outra pergunta que eu queria te fazer é: quais são as dúvidas que aparecem mais na tua audiência, assim? O que as pessoas te procuram mais para saber? Olha, vai por ondas, né? Acho que a gente teve a onda antes de chegar, eu tô cobrindo a Covid desde janeiro. Então, desde janeiro eu fazia praticamente coberturas diárias com o Ministério da Saúde, assim, contando o que estava acontecendo, de onde estava vindo e tal. E daí, naquela época, vinha muita pergunta de será que vai vir? Será que eu viajo? Será que eu tenho que cancelar as minhas férias em maio? Será que eu cancelo meu casamento? Será que... Então, eram esses tipos de dúvidas, assim, mais de vida prática. Depois que veio para cá,
foi muito o desespero. Será que todo mundo vai morrer? Será que é minha família? Será que eu vou perder os meus pais, os meus avós e tal? E aí você tem que colocar de novo as coisas em perspectiva, né? O que isso faz, qual que é o risco e tal. Depois veio toda a questão de tratamentos. Então, cloroquina, hidroxicloroquina, vai funcionar, não funciona? Hoje existe um debate muito grande sobre evidência científica, se podemos pular ou não os processos da pesquisa científica, se em casos de epidemia a gente tem que ou não alargar os nossos limites. Então, existe essa questão, e eu gosto muito de explicar isso, mas direto vem alguém que discorda. Então, assim, não, mas você não acha que a gente está aqui no meio da epidemia e não tem que dar para todo mundo? Daí eu vou e explico. Então, é isso, cada vez é uma coisa. E agora a bola da vez é o ministro. As pessoas, elas querem se sentir seguras. E elas não estão se sentindo seguras atualmente, assim, pelo menos é o que eu sinto um pouco da minha audiência. Todo mundo entendeu a importância do Mandetta ter saído, porque do jeito que estava não estava andando. Ao mesmo tempo, as pessoas estão se sentindo um pouco desamparadas de quais vão ser os próximos passos. Então, as perguntas da audiência, elas vão variando de acordo com o clima do país. Conforme a coisa vai andando também, né? Tudo é muito dinâmico. E tu percebe uma coisa de senso comum, assim, tipo, a gente viu muito na lupa curas milagrosas, água tônica, vitamina C, chá de alho, não sei o quê, essas coisas meio assim homeopáticas, ou, né, que é uma coisa meio do senso comum. Como é que a gente contrapõe isso com o jornalismo, assim, o que dá para fazer? É difícil essa pergunta, porque assim, quando a gente não tem evidência científica, não dá para a gente defender o uso de uma coisa para proteger, e aí se você atesta aquilo, você faz com que a pessoa deixe de se proteger das formas mais eficazes, né? Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Ao mesmo tempo, sempre explicando de fato o que funciona e o que não funciona. Então, um exemplo talvez um pouco menos... A vitamina D. A vitamina D foi um exemplo que as pessoas viram que saiu um estudo que foi relacionado com o Covid-19, então todo mundo quer tomar vitamina D. O que os médicos dizem? O que a ciência diz sobre vitamina D? Se você não tem deficiência, não há necessidade. A suplementação não seria ideal para proteger contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, estão pesquisando. Pode ser que a suplementação funcione, mas ainda não se sabe. Então, assim, eu acho que tem que ser transparente. Às vezes existe uma tendência de não explicar direito. Não funciona, não funciona, então para de pensar nisso porque você é tonto de achar isso. Não é assim, eu acho que tem que ser transparente. Existe essa linha de pesquisa, mas isso é uma pesquisa, por enquanto que a gente sabe é isso, e pronto, assim. Mas as pessoas, elas tendem a procurar soluções milagrosas, porque a gente está tão ansioso com a nossa situação, né, de ficar dentro de casa por muito tempo, sem saber quando que a gente vai poder sair, e daí a gente quer uma solução, a gente quer um remédio que funcione, a gente quer tomar um negócio para se sentir mais seguro. E daí tem toda a questão do placebo, né? Se você toma a sua cápsula de vitamina D e acha que por isso é protegida, você, na verdade, pode deixar de se proteger lavando as mãos e usando máscara e tudo mais. Sim. Tu acha que a gente já está assim numa fadiga do tema? Que as pessoas já estão cansadas, ou que o jornalismo já cansou desse tema? Essa foi uma pergunta que apareceu aqui enquanto a gente estava conversando. Mais ou menos. Eu acho que um pouco, porque já faz muito tempo que a gente só fala disso, né? Os jornais diários, você liga a Globo News, praticamente 100% do tempo hoje está dividindo com o Moro, falando de Covid, mostrando os hospitais, os casos, e, enfim, desde que era internacional até agora que chegou no Brasil, então acho que cansa mesmo, até afeta a nossa saúde mental, eu acho que... E aí tem muita gente que já percebeu isso, então por causa disso parou de acompanhar tanto assim, e eu acho que isso é importante. E eu acho que uma hora a gente vai ter que entender que as coisas levam tempo. Não dá para pular processos, nem passar as etapas. Então, assim,
Não vai ser amanhã que vai chegar e alguém vai falar, eureka, a cloroquina é perfeita. Tem um processo científico que vai ser seguido e vão descobrir se funciona ou não. Então, as pessoas, elas estão um pouco cansadas, mas no fundo elas querem saber. Eu acho que tem essas duas coisas acontecendo, assim. E aí Mas agora... elas... Pode falar. Não, elas querem saber de uma fonte confiável, né? Sim, sim. É que a bola da vez de agora é a redução do isolamento. Então, agora, na verdade, acho que elas estão já muito cansadas de ficar dentro de casa e elas querem que alguém ateste que então vamos poder sair, estamos a salvo. Acho que ninguém vai poder dizer isso para elas, né? Então, eu acho que a cabeça das saiu um pouco sobre o medo da doença em si e agora está indo vamos para o próximo passo de reabertura, sabe? Sim. Nath, quais são as dicas assim que tu dá de onde buscar a informação, além do teu canal e além da lupa, obviamente, né? Como é que a gente pode deixar as pessoas mais seguras com relação a isso, né? Porque tu mesmo mencionou agora que as pessoas querem saber. Mas onde buscar, né? O que eu posso usar como referência, assim? O que é bom olhar e o que a gente deve prestar atenção e descartar já de cara, assim? Eu gosto muito da comunicação dos canais oficiais. Então, o Ministério da Saúde costumava produzir bastante conteúdo informativo e de um jeito que dava para entender e prático. Então, você se sentia seguro vendo aquilo. Eu acho que canal oficial é um bom parâmetro. O próprio Ministério tem um canal anti-fake news. Então, eles recebem e conseguem desmentir as informações. Fora isso, os sites mais que a gente conhece da mídia tradicional, acho que são ótimas fontes de informação. Tem profissionais incríveis trabalhando todos os dias, até indo às ruas, né, para ver o que está acontecendo de fato, lotação de UTI e tal. Então, isso eu acho que dá para você ter uma dimensão mais real do que está acontecendo. E sites internacionais, e daí eu não sei se as pessoas gostam de ver sites internacionais, mas eu acho que o New York Times está fazendo uma bela cobertura também da Covid-19, assim, bem global. Fora a lupa, Brito... obviamente. Né? E a Nath, né? O Hélio Brito Cortes está perguntando quais são os repositórios de artigos científicos de saúde mais confiáveis, porque ele vê muita gente citando artigos como verdades absolutas, porque teriam saído numa revista X ou Y e não sabe se pode confiar. Tu tem dicas desse tipo de repositório? Bom, tem as revistas científicas mais tradicionais, então Nature, Science, Lancet, todos os artigos que saem em grandes nomes, e daí você consegue pesquisar, eu não vou citar todas aqui, pelo fator de impacto delas, se elas têm uma reputação no meio científico, então você consegue checar se aquilo ali é uma grande revista, se ela tem revisão por pares, e se ela de fato deve ser confiável ou não. Tem o PubMed, por exemplo, ele abriga todos os artigos científicos, então ali é um repositório que você consegue ver o que está saindo. E agora tem o MedRevix, que na verdade eles postam os pré-papers. E esses não são os pré-prints, né, que eles chamam. E esses não são artigos revisados por pares. Então, tem muita coisa que sai ali que, na verdade, foi uma forma de você agilizar, né, você melhorar a velocidade da informação científica, mas não necessariamente o que sai ali já é 100% certeza. Às vezes tem coisas que são publicadas ali que não foram ainda aceitos em revistas, ou não foi revisado por pares, e daí não dá para ter certeza se aquilo de fato está testado, se aquilo é uma verdade ou não. E a gente ainda está vivendo hoje uma modalidade de pessoas vazando esses pré-prints pelo WhatsApp. Então, eu recebi estudo científico recentemente por WhatsApp e falei, poxa, mas e aí, foi publicado aonde? Não, ainda não foi, vai ser, mas poxa, nunca foi assim, né? Então, a gente, assim, vem no formato de estudo científico, dá para ver que foi feito, que tem uma responsabilidade, que tem autores e tudo mais, mas, assim, o processo de validação é muito importante e aí não dá para pular. Agora, eu estava tendo, antes de começar aqui, uma conversa com um dos seguidores e ele estava falando sobre essa coisa de demorar muito.
E o que eu disse para ele, que é o que eu acredito, é que essa pandemia está mostrando para a gente que a gente precisa ser mais rápido. Isso é um fato, Uhum. assim, o processo científico vai precisar ser agilizado, vai ser um dos aprendizados que a gente vai ter que tirar disso tudo. Tudo isso está muito, realmente, assim, não dá para você demorar 3 anos para desenvolver uma vacina. A gente deveria já ter tecnologia para conseguir fazer isso antes e processos para conseguir fazer isso antes. Mas talvez eu acho que a gente estava muito acomodado com o rito científico de nunca ter Que é uma, precisado. que é uma coisa bem cheia de processos, né? Uma coisa, até por uma questão de segurança, eu acredito, né? Eu não sou Sim, especialista no tema, mas acho que a gente tem aí uma questão também de garantir um pouco de humanidade também, né? Então, assim, claro. tem essa questão, mas realmente a gente está no meio de uma epidemia que está matando muita gente e que parece que a resposta não está sendo na mesma velocidade, né? Ou assim, não é nem o problema de não estar sendo na mesma velocidade, é o problema que não está sendo nem perto do que a gente deveria estar para ter alguma resposta satisfatória, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é lógico, e isso tem que ficar muito claro, que o processo científico existe porque ele precisa existir da forma que é, porque ele garante a segurança das pessoas, né? Ninguém é a favor de distribuir placebo para a população. Primeiro, que pode ser placebo, segundo, que pode, de fato, ter efeitos colaterais. Terceiro, que se funcionar, a gente não vai saber se funcionou ou não. Então, estudo científico existe por um motivo, eles precisam existir. Só que agora fica esse desafio dos cientistas e de quem elabora todos esses protocolos de tentar criar formas de fazer isso de uma forma mais rápida, né? Uhum. A gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu quero responder, só quero que tu responda mais uma pergunta que surgiu. Como convencer médicos e cientistas a darem entrevista? Sou repórter de ciência e sinto essa dificuldade às vezes. Qual é a tática que tu usa, Nath? Ai, eles têm muita dificuldade mesmo de dar entrevista, é muito difícil você conquistar a confiança deles, porque o grande argumento ali do outro lado, do lado dos médicos, é que eles têm medo que o que ele disser vai ser usado de uma forma errada, de que o jornalista que está Uhum. entrevistando não vai ter a capacidade de traduzir aquilo para as pessoas e que no fim o nome dele vai ser manchado. Então, existe essa preocupação real dos médicos. Tem alguns profissionais que, de fato, não estão acostumados a cobrir ciência e saúde, e daí, às vezes, acabam cometendo, sim, erros. Eu tinha da carreira lá na Veja. Você tá aí ainda? Tá, né? Deu uma. Deu uma travadinha, né? Alô? Tá aí? Oi, oi, tô. Deu? Tá. Então, hoje em dia eu não faço mais isso porque. Hoje em dia eu não faço mais isso porque eu já tenho uma carteira ali, de fontes de pessoas que já me conhecem e já confiam. Mas bem no início, o que eu fazia era ligar de novo para checar com o médico. Eu garantia para ele que eu ia ligar para ele de novo e falar assim, doutor, muito obrigada pelas informações, anotei tudo, entendi tudo. Depois que eu terminar de escrever, eu te ligo e eu checo as informações. Isso é um processo que alguns jornalistas acham que não, ele está ali atrapalhando a minha liberdade editorial. Mas não, em ciência e saúde, isso às vezes é muito necessário, porque o cara estudou a vida dele inteira para aquilo. Então, ele pode te dizer se aquela informação está certa ou está errada. Às vezes, eles são um pouco preciosistas com termos, e daí a gente tem que explicar. Não, doutor, peraí, ninguém vai entender se eu falar desse jeito. Então, são Uhum. essas... Tem que fazer esse tipo de negociação, mas eu acho que você se comprometer que vai falar com o médico ou com o cientista depois para checar as informações, vai deixar ele muito mais seguro e mais disposto a dar entrevista. Ai, Nath, muito bom conversar contigo, muito legal. Quero que tu deixe aí os teus contatos, além do @Nath Cuminali, tu tá trabalhando em alguma outra frente, alguma coisa? Como é que a gente pode te achar? Como é que os nossos livers podem te achar? Livers, nossos livers aqui. Nath, primeiro foi um prazer estar aqui, obrigada pelo papo. Eu sou super apaixonada por jornalismo de saúde, eu respeito demais a Agência Lupa, faz um trabalho incrível. Então, para mim é uma honra mesmo estar aqui. Eu estou desenvolvendo um outro projeto que foi
escanteado um pouco por causa da Covid-19, então eu não tenho ainda um site, mas ele vai sair, ele está sendo feito. Eu vou fazer um site só voltado para saúde, devo ter um podcast também. Então, assim, por enquanto, os nossos livers podem me achar no Nath Cuminali, que é e acompanhar por lá. Eu estou lá todos os dias produzindo conteúdo de saúde, falando um pouco da vida também, porque eu acho também que fica um pouco maçante só falar de saúde, então eu faço um mix das coisas. E é isso, foi um prazer demais estar aqui com você. Ai, que bom, eu adorei para todo também. mundo que acompanhou também. Bom, então agora eu vou me despedir da Nath e vou chamar a Lana de novo para a gente encerrar. Quem continua aí nos acompanhando, fica aí que a gente ainda tem mais umas coisinhas para discutir. Obrigada, Nath. Beijo pra Lana beijo. Também. Tá bom, beijo. Vou acompanhar vocês. Tchau, beijo. Vamos ver, cadê a Lani? Gente, foi muito legal, hein? Obrigada a vocês todos que estão mandando aí parabéns. A Lana foi demais. Gente, foi ótimo, muito, muito bom. Fiquei aqui acompanhando vocês. Queria agradecer a Nath Cuminali por ter participado com a gente, compartilhado, né? Deu aí algumas dicas, né, para os repórteres que estão trabalhando nessa área também. Foi muito legal. E, Nath, parabéns pela condução aí do papo, foi ótimo. Ah, eu adorei. Ela me tirou várias dúvidas que são curiosidades muito minhas também, assim, né? A gente... É bom ter a oportunidade de conversar com outras pessoas nesse momento, porque a gente também está trabalhando e também fica cheio de apreensões, assim, se a gente está fazendo a coisa certa, se não está, né? Então é muito bom ter esse papo aí. E não sei se você viu, teve uma sugestão aí de um dos nossos livers para a gente preparar um... E aí já chama a Nath Cuminali para ajudar a gente a preparar, um post com sugestões de revistas e links de pesquisa científica, onde que é bacana. Ela deu algumas ali, mas a gente preparar um post para que as pessoas possam saber, possam conhecer onde buscar. Acho que a gente tem essa tarefa de casa aí. Lupa, Redes Cordiais e Nath Cuminali. Com certeza. A gente já, na Lupa, a gente já está fazendo um projeto que chama Lupa na Ciência, que a gente tem uma repórter que está revisando as revisões científicas e traduzindo esse material para uma linguagem mais coloquial, que chegue um pouco mais nas pessoas. Então, já fica essa dica. A gente tem publicado artigos na segunda, na quarta e na sexta, mas é óbvio, a gente pode sim fazer um referencial aí de artigos de lugares onde procurar, porque esse é o nosso trabalho, né? É garantir que as pessoas tenham acesso à informação verificada, à informação confiável. Então, fica a dica, mas também fica o compromisso da gente tentar ser um pouco de fonte também nessas horas. Bom, a gente vai se encaminhando para o final. Quero que tu me diga aí o que está no radar do Redes, o que vocês estão planejando aí para as próximas semanas. Ótimo, ótimo. Não, eu queria só chamar a atenção, acho que o papo foi super legal. Eu acho que tem uma outra coisa para a gente chamar a atenção, né, de quem acompanhou a gente, né? A gente estava pegando os números mais atualizados aqui, né? A gente falou muito dessa cobertura de saúde, falou dessa politização, né, da cobertura, mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente não esquecer, né? O Brasil registra 49.492 casos, 3.313 mortes. 3.313 mortes. Acho que a gente não pode esquecer, seja na cobertura de política, na cobertura de saúde, acho que a gente não pode esquecer que esses, né, por trás desses números, por trás dessas mortes, tem pessoas, tem vidas que foram interrompidas, tem histórias, tem famílias. Então, acho que é muito importante. Isso é uma preocupação que a gente, ali no Redes, né, está discutindo, e a gente vai apoiar um projeto, está apoiando um projeto exatamente para tratar disso. Né, um projeto muito bonito que está sendo lançado nos próximos dias. Depois a gente compartilha as novidades, mas é um memorial para contar as histórias, né, dessas vítimas do coronavírus. Acho que é super importante a gente não esquecer, né, 3.313 mortes, né? Tem vidas por trás de cada um desses números, né? Com certeza, né? E a gente ainda está... como a Nath mencionou várias vezes, a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer. A gente não sabe se o pico já passou, se ele ainda está para vir. Então, a gente não tem quase nenhuma certeza nesse momento, né? E então, a gente precisa ter um pouco de humanidade, né? Na última live, a gente também encerrou falando um pouco sobre isso, né, Alana? Falando um pouco sobre manter a cabeça
assim, arejada, conseguir manter a cabeça no lugar, se dar o direito de fazer nada, né? E também ter essa empatia, que é um pouco o que o Redes também prega, né? Nessa questão do ambiente digital, né? Então, acho que Exato, a gente Vamos tem que deixar essa dica. E fiquem de olho, Inumeráveis. Muito é o nome legal. do projeto. Muito bom, legal muito bom. Projeto. Agora vamos voltar para a correria do dia que promete, né? Vamos lá, que ainda tem muita coisa, muita desinformação aí pra gente acompanhar e desmentir, muito boato já circulando. Eu queria agradecer mais uma vez a parceria. A gente tem feito coisas muito legais, né, junto à Lupa e o Redes. Eu sempre adoro abrir esse espaço dentro do perfil da Lupa para a gente debater coisas e assim, não é a primeira e não vai ser a última. A gente com certeza vai continuar fazendo esse tipo de interação aí, porque é muito legal também ouvir as pessoas, ouvir os nossos livers e pegar aí o que vem, o que tem de dúvida para a gente esclarecer por aqui. Muito obrigada, Lana. Muito obrigada ao Redes. Eu que agradeço. E mandem ideias, pessoal. Mandem lá, mandem sugestões de checagem para o lupa@lupa.news ou também através do formulário do site e também pelo Instagram do Redes e pelo Instagram da Lupa, vocês também podem mandar sugestões, tá, gente? Obrigada pela parceria, um beijo grande e seguimos. Obrigada, Nath. Obrigada. Seguimos. Beijo Tchau, para tchau. todos.